Olá. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre atrito. O atrito, ele é uma propriedade de interação entre matérias. Mais especificamente hoje, vamos focar em falar do atrito entre duas superfícies sólidas. Embora exista muitas outras interações entre, por exemplo, sólido e fluido, que seria a força de arrasto, que seria um tema nosso mais adiante. Mas em relação ao atrito mecânico entre duas superfícies sólidas, é importante destacar que ele é essencial para o nosso cotidiano. É entendendo o atrito que a gente entende como a gente consegue se deslocar, como nossos veículos conseguem se deslocar, que é o atrito entre o pneu e o asfalto, ou qualquer solo que ele esteja deslocando, que permite que o veículo vá para frente, assim como também permite que o veículo pare quando for necessário, reduza sua velocidade. Então, o atrito ele é parte do nosso dia a dia. Em termos mais lato, o atrito seria a somatória das forças resultantes dos átomos que estão em contato entre as superfícies. Ele surge sempre tangencialmente ao movimento e no sentido oposto ao deslocamento. Então, quando se pretende deslocar um objeto para a direita, por exemplo, o atrito ele vai surgir no sentido contrário, para a esquerda. Então, essa seria a essência do atrito, né? Ele é uma força que surge com o contato entre duas superfícies. Por mais que as superfícies sejam polidas a olho, né? A nossa ótica, a nossa visão, ainda assim, em uma escala microscópica ou mesmo atômica, não há uma superfície 100% lisa, 100% plana. Haverá sempre uma rugosidade. E esses pontos de rugosidade é que promovem o atrito, né? Uma superfície vai ter sempre pontos em contatos um com o outro, e esses pontos eles formam uma espécie de solda a frio, que é a resistência ao movimento. E isso é o atrito. Nós vamos mais adiante fazer uma explicaçãozinha matemática acerca de como nós tratamos o conteúdo de atrito. Vamos lá. Bom, então vamos aqui para uma explicaçãozinha rápida sobre como tratamos o atrito matematicamente falando. E eu escolhi aqui um modelozinho clássico em que nós temos um bloco retangular e sobre uma superfície plana e horizontal. Vale lembrar do que já foi dito anteriormente, que mesmo a olho nu, nós enxergamos a superfície plana num nível microscópico, elas não são planas. Essas duas superfícies aqui, elas vão existir sempre uma rugosidade em cada uma delas. E essa rugosidade, como já foi dito, é aquela que promove o surgimento da força de atrito, que aqui nós abreviamos essa força por FAT. Então, assim, vamos falar um pouquinho das forças presentes aqui no nosso modelo. Se esse bloco é, obviamente, dotado de massa, vai existir, então, a força gravitacional apontando para baixo, perpendicular ao plano. Se o bloco está em contato com a superfície, consequentemente, surge a força que acontece quando há o contato entre superfícies, que é a força normal. Aqui representamos, nessa direção, uma força F, que é a força motriz. É aquela que vai mover ou tentar mover o bloco. E, consequentemente, existirá um atrito entre as duas superfícies, que surge tangencialmente ao movimento ou à tentativa do movimento, só que no sentido oposto. Então, temos aqui a força motora para um sentido e a força de atrito no sentido contrário. Matematicamente, nós podemos representar a força de atrito como o produto do μ vezes a força normal. O que seria esse μ? O μ é o que nós chamamos de coeficiente de atrito. E ele é um valor experimental e adimensional, não tem dimensão. O μ ele surge devido às características da superfície. Das superfícies. O contato entre as superfícies é que determina
qual é o μ, o tipo de superfície. Existem superfícies que têm μ maior e existem superfícies que têm μ menor. Lembrando que a força normal ela é numericamente igual à força gravitacional, ou seja, os seus módulos são iguais, que nós podemos calcular pelo produto da massa vezes a gravidade local. Também é importante a gente lembrar que no SI, a unidade de força é o Newton. Então, a força de atrito vai ser medida em newtons. Bom, o atrito, a gente pode analisar ele em dois aspectos. O bloco estando em repouso ou ele estando em movimento. Então, um corpo em repouso, nós vamos chamar de atrito estático. Se estiver em movimento, vamos chamar de atrito cinético. Então, por convenção, a força de atrito estático, nós vamos chamar aqui de FAT E. E a força de atrito cinético, mais à frente escreverei aqui, vamos chamar de FAT C. É uma convenção aqui na nossa explicação. Bom, quando o bloco está em repouso, a força de atrito estático ela vai ser sempre igual à força aplicada na tentativa de movimentá-lo. Porque a força que se aplica aqui nem sempre vai ser suficiente para que o bloco saia do repouso. Por quê? Porque existe uma propriedade da força de atrito que nós chamamos ela de força de atrito máxima. O que representa isso? O que significa força de atrito máxima? É a máxima força que as superfícies resistem antes de começar a se movimentar. Ou seja, essa força de atrito máxima é o valor numérico máximo em que essas duas superfícies interagindo suportam até que o bloco saia do repouso. E nós podemos encontrar ela multiplicando o μ estático vezes a força normal. Ou seja, o coeficiente de atrito quando o bloco está em repouso. Nós chamamos de coeficiente de atrito estático. E quando ele está em movimento, o coeficiente de atrito é outro. Apesar de ser a mesma superfície, os coeficientes de atrito estático e cinético têm valores diferentes. Vamos fazer uma suposição aqui só a título de comparação. Vamos supor que a força de atrito máxima dessa superfície aqui é de 5 newtons. Então, este bloco aqui tem uma força de atrito máxima de 5 newtons. Ele só vai se movimentar quando a gente superar esses 5 newtons. Então, vamos fazer aqui um breve paralelo. Se eu determinar que a força que vai ser aplicada no bloco aqui é de 2 newtons, quanto seria a força de atrito? Ainda estando estático, a força de atrito vai continuar sendo 2 newtons. Ou seja, se eu apliquei 2 newtons, a força de atrito vai ser de 2 newtons. Não foi suficiente para movimentar ele, porque a força de atrito máxima é de 5 newtons. Então, 2 newtons, o bloco não se movimenta. Então, a força de atrito é 2. Se eu aplicar 4, a força de atrito ainda vai ser 4. Lembremos que o bloco ainda está em repouso, porque eu não apliquei nenhuma força que esteja acima de 5 newtons, que é aquela força necessária para tirá-lo do repouso. Então, e se aplica-se uma força de 5 newtons, ele está na iminência de se movimentar, porque a força de atrito máxima, que nós supomos aqui, é de 5 newtons. Então, ele está a qualquer instante para se movimentar. Qualquer mínimo valor acima de 5, ele sairá do repouso. Então, se aplicarmos uma força que é maior do que 5 newtons, seja ela 5,1, 6, 7 newtons, independente do valor, seja maior do que 5 newtons, a força de atrito agora já não é mais força de atrito estático, é força de atrito cinética, porque nós agora já ultrapassamos o valor da força de atrito máxima, que é aquela máxima força de atrito que as superfícies resistiam ao bloco em se movimentar. Agora, no nosso exemplo aqui, o bloco está em movimento. E nós passamos aqui agora para analisar o atrito como atrito cinético. Perceba que a equação para atrito cinético ela é semelhante do atrito estático. Seria μ vezes a força normal. A diferença é que esse μ, agora nós chamaremos de μ cinético, o μc. Que, como já disse, embora estejamos tratando das mesmas superfícies, o valor de μ cinético é diferente do μ estático. São coeficientes de atrito para as mesmas superfícies, mas para situações diferentes, repouso e movimento. Então, pessoal, essa aqui
foi a nossa breve explicação sobre atrito. Na nossa próxima aula, vamos fazer um exercíciozinho de fixação, tá? Espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra lá. Até mais.